E aí, pessoas maravilhosas, pessoas que eu amo, pessoas que me assistem, me acompanham. Bom, o último vídeo que eu fiz foi falando, fazendo uma pequena crítica, não tão extensa, de Wish, o Poder dos Desejos. Eu disse naquele vídeo que o filme, o que mais me deixou impressionado foram os easter eggs usados. Easter eggs seriam as mensagens subliminares que fazem referência aos filmes clássicos da Disney. Até porque o Wish foi um filme lançado para ser comemorado 100 anos da Disney. Então é óbvio que teria aí alguns easter eggs, que você ia perceber. Hoje, nesse vídeo, eu vim trazer para vocês alguns desses easter eggs que talvez você não percebeu, mas que estava lá na sua cara o tempo todo. No antigo vídeo, onde eu falei sobre a crítica do filme, eu até mencionei que teve alguns easter eggs que estavam na cara e eu percebi logo de primeira, mas teve outros que a internet me ajudou a perceber e que eu fiquei assim, nossa, realmente, eu nem percebi isso daí. Mas hoje eu tô aqui para poder trazer para vocês quais foram esses easter eggs. Tá curioso para saber? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Vamos começar falando das referências que o filme faz com a Branca de Neve. Primeiro, o filme ele já começa mostrando um livro, como ele faz em Branca de Neve, Pinóquio, Cinderela, A Bela Adormecida, entre outros. É muito semelhante o jeito que esse livro ele está ali sendo apresentado, e essa parte é muito idêntica à Branca de Neve, o início do filme. Então essa já é a primeira referência que nós temos, a Branca de Neve e os Sete Anões. Mas ainda continuando falando dessa referência e desse filme, eu vou te mostrar outros detalhes que você talvez não tenha notado. As pequenas casas bem humildes que você tem ali na floresta, onde o filme ele está se passando, principalmente a casa da Asha, é muito semelhante e idêntica à casa dos Sete Anões, que também fica onde? No meio de uma floresta. Nós também podemos ver em uma cena a Asha bem perto de um poço. Aquele poço ele é também muito parecido com o poço que está lá presente no filme da Branca de Neve e os Sete Anões. Vê se vocês conseguem reparar. Talvez você também não tenha notado, mas a Asha nesse filme tem 7 amigos e eles são muito semelhantes aos 7 anões. Isso porque, se você reparar bem, tanto a aparência deles quanto a personalidade, você vai descobrir que cada um deles tem aquele jeitinho do mestre, do feliz, do zangado, do dunga, do dengoso. Então é só você reparar muito bem em cada um desses amigos da Asha que você com certeza vai descobrir quem é quem ali no meio. Logo no início do filme, quando a Asha começa a cantar uma música de introdução, apresentando aquele lindo reino das rosas, ela menciona o desejo que uma pessoa possa ter de ter aquele cabelo longo que cai até o chão. E quando você vê essa cena, você lembra de que personagem da Disney? Se você disse a Rapunzel, eu acredito que nós então pensamos na mesma pessoa. E ainda falando da Rapunzel e do filme Enrolados, tem uma outra cena em que a mãe da Asha e o seu avô estão dentro de um barquinho. Aquele barquinho é muito parecido com o barco em que o José Bezerra, ou Flynn Rider, está com a Rapunzel quando eles cantam a música Vejo Enfim a Luz Brilhar. Nós também podemos ver uma parte muito parecida com o filme Enrolados, quando aquele pequeno panfleto de procurado como uma fugitiva é colocado ali no reino com a imagem de Asha, porque é muito semelhante com o panfleto que o Flynn Rider também tinha dele, espalhado por todo o reino por onde ele roubava as coisas. O avô de Asha nesse filme está fazendo o aniversário de 100 anos, ou seja, 100 anos do avô de Asha, 100 anos Disney. Por isso, acreditamos que esse senhor possa representar a imagem de Walt Disney, que tinha o desejo de fazer o bem, alegrando a vida das pessoas. E inclusive, ainda falando dele, no final do filme, após todos os créditos já terem se passado, você vai ver uma pequena imagenzinha, um pequeno trecho do filme em que esse senhor está tocando uma musiquinha. E se você prestar atenção, é a música que nós conhecemos de abertura da Disney,
por conta de ser também aquela música que nós ouvimos no filme do Pinóquio. Presta bem atenção. Quando aquela estrelinha bonitinha aparece, para dar vida a tudo que ela toca e por onde ela passa, ela solta um pozinho muito, muito brilhante. E você não lembra do pozinho da Tinkerbell, a famosa sininho, amiga do Peter Pan, quando ela faz isso? E ainda falando de dar vida a tudo e a todos, quando essa estrelinha dá vida a algumas flores, elas começam a conversar. E elas com certeza vão te fazer se lembrar das flores que aparecem no filme Alice no País das Maravilhas. E ainda falando de ter dado até a voz para os animais, existe uma cena onde um coelhinho ele aparece e ele é muito parecido com o coelhinho do filme Bambi. E ainda falando desse filme, há uma cena onde um urso está conversando com um veado e esse urso, que tem o nome de João, faz muita referência ao filme do Robin Hood, porque tem um personagem urso com um nome muito, muito parecido. E esse urso chama aquele veado de Bambi, fazendo muita referência ao filme que tem o mesmo nome. Na cena em que o rei, ao estar tendo a entrevista com Asha, lhe faz perguntas sobre o seu pai, que já é falecido, ela diz a ele que os dois adoravam ficar admirando as estrelas juntos. E nisso você não se lembra bastante daquela cena em que podemos ver Simba junto com seu pai? E ainda falando de Rei Leão, há uma cena em que o animalzinho de estimação da Asha, aquele bodinho ali chamado Valentino, ele é pego por um dos amigos dela e ele estica seus braços, assim como aquele sábio macaco faz no filme do Rei Leão para apresentar Simba para todos os animais quando ele nasce. O rei, ele tem um laboratório muito parecido com o da Rainha Má em A Branca de Neve e os Sete Anões. Nesse laboratório, há uma cena em que nós podemos ver a maçã envenenada idêntica à que a bruxa, a Rainha Má, ela faz para levá-la até a Branca de Neve. Ainda falando do rei, quando ele está falando sobre os desejos, nós podemos ver o desejo de uma mulher que quer muito ser aquela que vai costurar os melhores e os mais bonitos vestidos daquele reino. E quando você olha para esse vestido, você de cara consegue enxergar o vestido que a Aurora de A Bela Adormecida está usando. Voltando a falar do rei, quando ele começa a ficar já cheio daquela magia má, a magia das trevas, tudo começa a ficar verde. Isso porque aquela é a cor usada quando Malévola lança seus poderes. Falando agora do filme A Bela e a Fera, uma referência que você pode perceber no filme é quando, lá na casa de Asha, uma xícarazinha cai na cabeça de um dos personagens. E se você reparar bem essa xícarazinha, ela tem até, vamos dizer, um trincadinho, né? Falta um pedacinho dela. E você lembra muito daquela xicrinha chamada Zip do filme A Bela e a Fera. Voltando a falar de Asha, quando ela vai para a floresta, ela está usando um casaco. E se você reparar bem, ele é idêntico ao que a fada madrinha de Cinderela também está usando. Ela até ganha uma varinha no final do filme. E nisso, nós podemos ficar imaginando o que será que ela fará com aquela varinha. E assim, todos do reino dizem que ela deve ser uma fada madrinha. E aí vem mais uma pergunta: será que ela se tornou a fada madrinha de Cinderela? No final do filme, quando o rei está duelando contra a Asha e todos do reino, ele menciona a frase "Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu?" E você com certeza já ouviu essa frase no filme Branca de Neve e os Sete Anões, vindo de quem? Da Rainha Má. E ainda falando da Rainha Má, quando ele perde a batalha e é aprisionado dentro do espelho que ele havia montado no seu cajado, que era para ser super poderoso, é muito rapidinho, mas você consegue enxergar a imagem que aparece no espelho da Rainha Má. Então aí fica mais uma pergunta: será que esse rei ficou aprisionado dentro daquele espelho e ele se tornou, lá depois de muito tempo no futuro,
futuro o espelho da rainha má? Há uma cena onde o rei está acabando, né, destruindo com os desejos das pessoas que ele encontra. E quando ele pega uma dessas bolinhas que parece de sabão aí, que é o desejo de uma pessoa, ele vê uma imagem e ele diz assim: essa pessoa, ela tá querendo uma terra de fantasia, é a terra do nunca. E nisso você já pode se lembrar do quê? De Peter Pan. E ainda falando de Peter Pan, no final do filme, nós vemos quando a rainha apresenta uma das moradoras do reino para um rapaz e o nome dele é Peter. E se você reparar muito bem, a roupa dele é idêntica ao do personagem Peter Pan, no clássico filme que foi lançado há muito tempo atrás. Com certeza, o nosso querido Mickey não poderia ficar fora dessa. Então tem uma cena em que a estrela acaba fazendo com que uma pena, né, uma caneta, ela comece a desenhar, né, por conta própria lá em um papel. E você percebe que essa caneta aí, ela está fazendo o quê? O formato do rosto do Mickey. No final, quando os fogos de artifício começam a ser lançados, você também percebe em uma hora o formato certinho do rosto do Mickey, mostrando ali a cara e as duas orelhinhas de rato. Em uma cena em que os amigos de Asha tentam pular segurando cordas para poder abrir o teto de onde eles estão, um deles dá um grito que, se você já assistiu o filme Tarzan, com certeza reconheceu. É o mesmo som que o Tarzan faz quando ele pula, né, de uma corda para outra, ou quando ele bate em seu peito. No final do filme, Asha está conversando com seu animalzinho de estimação, o Valentino. E aí ele pega e fala que o seu desejo era que um dia possa haver lá uma cidade onde os animais, né, os mamíferos possam viver juntos. E nisso, com certeza, a gente já lembra do filme Zootopia, onde a cidade pertence aos animais que vivem muito bem entre eles. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês para poder me ajudar. Compartilhem o vídeo com seus amigos que também assistiram o filme e talvez não tenham reparado essas coisinhas que eu falei para vocês aqui, os easter eggs. E um grande abraço e até a próxima.